Alguma vez você já sentiu tanta raiva que parecia que suas emoções estavam fora de controle? Houve momentos em que uma única palavra ou olhar fez você pensar que todo mundo estava contra você? Em nossa época acelerada, onde a pressão é sentida de todos os lados, é fácil cair na armadilha da irritação e da ira. Mas como manter a calma sem permitir que ninguém perturbe sua paz interior? É possível aprender a viver tranquilo e imperturbável. O estoicismo, uma antiga filosofia com sabedoria comprovada pelo tempo, oferece respostas. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca enfrentaram dificuldades, mas mantiveram a harmonia interior graças aos princípios estoicos. Hoje, falaremos sobre 7 passos práticos que ajudarão você a controlar suas emoções e recuperar o controle sobre si mesmo. Lembre-se de que esta é uma informação que pode ser aplicada na prática. Não se distraia nem pule nenhuma parte, porque até mesmo a aplicação de um único desses métodos pode mudar sua vida instantaneamente. Vamos começar. 1. Aceitar o fluxo da vida. Um dos princípios fundamentais do estoicismo que conduz à paz interior é a aceitação sincera de tudo o que cruza o nosso caminho. Isso não significa uma aceitação passiva das circunstâncias, nem concordar com elas. Trata-se, na verdade, da capacidade de enfrentá-las com disposição e sem resistência. Marco Aurélio escreveu em Meditações: aceite as coisas com as quais o destino o une e ame as pessoas com quem o destino o coloca em contato. Mas faça isso com todo o seu coração. Essa aceitação ajuda a romper o círculo vicioso da raiva e da frustração. Pense em como você enfrenta tarefas rotineiras, como lavar a louça. Se você faz isso com irritação, cada etapa parece uma verdadeira batalha. Mas se você se aproxima com gratidão, até mesmo esse trabalho se torna mais simples e fácil. Epicteto dizia: não aspire a que os acontecimentos se desenrolem como você quer, mas sim deseje que eles aconteçam como realmente acontecem. E então sua vida irá bem. A capacidade de aceitar o fluxo da vida como ele é, alivia o estresse e devolve a sensação de controle sobre o próprio estado emocional. Faça-se as perguntas: qual é o meu objetivo? Que tipo de vida quero construir? Não se limite a objetivos pequenos, como ganhar dinheiro ou alcançar conquistas materiais. Uma visão verdadeira abrange todos os aspectos da sua vida e dá significado a cada ação. Quando você vive com essa visão, cada ação se torna uma escolha consciente. Afinal, você entende que tanto o bom quanto o ruim contribuem para o seu desenvolvimento. Isso proporciona liberdade e paz interior. Pense, por exemplo, em ajudar alguém de forma desinteressada. Se você for obrigado a realizar uma tarefa com prazos rígidos, ela parecerá pesada e exaustiva. Mas se fizer o mesmo por iniciativa própria, até mesmo algo difícil lhe trará satisfação. A diferença está na atitude. Ações voluntárias trazem alegria, enquanto as obrigatórias tornam-se um fardo. Aplique esse princípio na sua vida cotidiana. Quando alguém diz algo ofensivo, você tem uma escolha: ceder às emoções e responder com raiva, ou usar esse momento para praticar a disposição interior. Você pode dizer a si mesmo: essa pessoa age conforme sua natureza, mas eu escolho não permitir que isso perturbe minha paz. Aceitar a realidade significa reconhecer que algumas coisas estão fora do seu controle. Em vez de lutar contra o inevitável, concentre-se no que realmente pode mudar. Por exemplo, se você for criticado no trabalho, use isso como uma oportunidade para aprender e crescer, e não como motivo para se ofender. Sua reação determina sua paz, não o evento em si. Aceitação é um processo que exige tempo. Veja as dificuldades como lições e enfrente os aborrecimentos cotidianos com paciência. Quando você dominar essa forma de pensar, perceberá que a irritação e a raiva diminuem, dando lugar a uma força interior estável que permite viver em harmonia consigo mesmo. 2. Pare de julgar os outros. Alguma vez você já se perguntou por que é tão fácil se irritar ou ficar com raiva dos outros? Talvez a razão esteja no fato de que, muitas vezes, julgamos sem refletir. Pense: quantas vezes por dia você diz a si mesmo: essa pessoa me irrita, ou ela não é nada confiável? Esses julgamentos não apenas criam um ambiente negativo ao seu redor, mas também pesam sobre sua alma. O estoicismo ensina que abrir mão dos julgamentos é a chave para se libertar da raiva e da frustração. Cada um de nós vê o mundo através do prisma de nossas expectativas e crenças. Uma vez que você se encontra em uma situação complexa,
Colocar rótulos e julgar os outros apenas se torna um fardo emocional desnecessário. Um julgamento não é apenas um pensamento. Ele frequentemente se transforma em fonte de irritação. Por exemplo, imagine um colega que sempre chega atrasado. Se você o considera uma pessoa preguiçosa ou irresponsável, sua irritação só aumentará. Mas se soubesse que ele cuida de um familiar doente ou enfrenta circunstâncias difíceis, sua atitude provavelmente seria mais compreensiva. É importante entender que abrir mão do julgamento não significa aprovar as ações dos outros. É uma forma de se libertar de emoções desnecessárias. Marco Aurélio escreveu: "Você sempre tem a possibilidade de não ter uma opinião própria. Nunca perturbe sua alma com coisas que não pode controlar. As pessoas não são totalmente boas nem totalmente más. Suas ações geralmente são determinadas pelas circunstâncias. Lembre-se dos seus próprios erros. Talvez você estivesse cansado, estressado ou apenas passando por uma situação difícil. Da mesma forma, as ações dos outros raramente refletem seu verdadeiro caráter. Até mesmo os mais bondosos podem cometer erros, e sob pressão, qualquer pessoa pode mostrar suas piores facetas. Renunciar aos julgamentos não apenas facilita sua vida, mas também promove o desenvolvimento da empatia. Isso não significa ignorar a realidade ou justificar ações prejudiciais. Significa, sim, ver as pessoas com mais compreensão. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Quando você deixa de julgar, liberta-se de um peso emocional desnecessário. Da próxima vez que alguém o irritar, faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo: vale a pena sentir isso? Minha paz merece ser sacrificada? Você perceberá que, ao mostrar compaixão, torna-se mais gentil não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Pergunte a si mesmo: você quer viver agarrado à raiva ou prefere encontrar liberdade e paz interior? A decisão sempre será sua. Se é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e deixando um like no vídeo. Assim poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. 3. Deixe ir o controle. Quando você para de julgar os outros, descobre uma verdade profunda. Grande parte da nossa frustração e raiva vem da expectativa de que o mundo ou as pessoas se ajustem aos nossos desejos. No entanto, a realidade frequentemente nos surpreende. As pessoas agem de acordo com suas próprias circunstâncias, que muitas vezes não compreendemos. Isso nos leva a uma pergunta importante. Precisamos tentar controlar tudo ao nosso redor para encontrar a paz? Ou a paz surge quando aceitamos o que está fora do nosso controle? A essência do estoicismo está em direcionar a energia para o que realmente importa e abandonar o que é desnecessário. Embora você não possa controlar tudo em sua vida, sempre pode escolher como reagir a isso. Aceitar a falta de controle é uma maneira de mudar sua percepção sobre a vida. Por exemplo, um pai pode se preocupar com o futuro de seu filho, mas não pode decidir por ele que notas tirar ou que profissão escolher. Um trabalhador pode se frustrar com as decisões do chefe, mas não está em seu poder mudar a forma de pensar da direção. Essas situações ensinam uma lição importante. As emoções que surgem de expectativas não atendidas apenas nos sobrecarregam. Quando paramos de exigir que o mundo se adapte aos nossos padrões, a frustração dá lugar à clareza. O estoicismo propõe que você se faça as seguintes perguntas em momentos difíceis. Posso influenciar isso? Minha reação ajuda a melhorar a situação? Faz sentido gastar energia com algo que não posso mudar? Essas perguntas simples ajudam a redirecionar sua atenção do que não está sob seu controle para o que depende de você. Aceitar a falta de controle não significa se render ou se tornar passivo. Significa focar no que realmente importa, seus pensamentos, emoções e ações. Imagine que você está remando em um barco por um rio. Você não pode parar a correnteza, mas pode manobrar o barco para segui-la da melhor maneira possível. Um exercício prático dos estoicos é a praemeditatio malorum, a antecipação de problemas. Antes de começar o dia, imagine o que pode dar errado. O cancelamento de planos, um clima ruim. Ao se preparar para esses cenários, é mais fácil aceitá-los quando acontecem. Abrir mão do controle não é fraqueza, mas força. Quando você solta aquilo que não está ao seu alcance, experimenta uma sensação de liberdade e paz. Comece aos poucos. Deixe de tentar mudar a opinião dos outros, não se prenda ao passado e não se apegue ao inevitável. A vida é como um rio. Se você aprender a fluir com a correnteza,
Em vez de lutar contra ela, encontrará a paz que tanto procura. 4. Aceite a imperfeição do mundo. Na vida, todos nós experimentamos frustração quando os outros não agem como esperamos. Mas por que esperamos perfeição das pessoas e do mundo ao nosso redor? Já parou para pensar que são justamente essas expectativas que frequentemente causam nosso sofrimento? O estoicismo ensina que buscar perfeição é uma ilusão que alimenta emoções negativas. Reconhecer que a imperfeição é uma parte inerente da realidade é o primeiro passo para se libertar da irritação e da raiva. Imagine uma situação. Você delegou a um colega uma tarefa importante, mas ele a realizou com erros, e isso o obrigou a refazer parte do trabalho. Sua irritação pode parecer natural. Contudo, em vez de se enfurecer, pergunte a si mesmo: eu devo esperar que todos sejam impecáveis? As pessoas cometem erros, e isso é normal. Epicteto escreveu: não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os juízos que elas fazem sobre eles. A raiva muitas vezes não surge da ação de outra pessoa, mas de como a interpretamos. O mundo e as pessoas ao nosso redor não são obrigados a se ajustar às nossas expectativas. Porém, podemos mudar nossa percepção para nos livrarmos de tensões desnecessárias. Marco Aurélio aconselhava: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei obstáculos, ingratidão, insolência, deslealdade, maldade e egoísmo. Tudo isso acontece porque as pessoas não sabem o que é o bem ou o mal. Adotar essa postura ajuda a se preparar para as imperfeições inevitáveis da vida. Não é pessimismo, mas realismo, que permite manter a calma mesmo em situações difíceis. Quando um amigo quebra uma promessa ou alguém fala com grosseria, lembre-se: essa pessoa pode estar passando por dificuldades que desconheço. Em vez de tirar conclusões precipitadas, tente entender seu ponto de vista. Se uma crítica parecer injusta, pergunte a si mesmo: ela realmente me afeta? Ou é a minha reação que a torna dolorosa? Aceitar a imperfeição não significa passividade ou desistência de crescer. Pelo contrário, dá a liberdade de focar no que é importante. Nas relações, por exemplo, muitas vezes esperamos que nosso parceiro compreenda completamente nossas emoções e desejos. Mas a verdade é que, mesmo as pessoas mais próximas, não podem ler nossos pensamentos. Em vez de se ofender, pergunte: posso explicar melhor meus sentimentos? Quando você aceita a imperfeição, começa a enxergar nas falhas dos outros uma oportunidade de desenvolver paciência e compaixão. Se um colega errou, é uma chance de demonstrar compreensão. Se um amigo não cumpriu uma promessa, lembre-se dos seus próprios erros. Você gostaria de ser perdoado? Então perdoe os outros. Sêneca escreveu: quem é corajoso é livre. A coragem de reconhecer a imperfeição do mundo o liberta da raiva. A vida não precisa ser perfeita para trazer alegria. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você deixa de esperar perfeição dos outros e do mundo, liberta-se de um peso desnecessário. Aceitar a imperfeição não é resignação, mas a arte de viver. 5. Assuma a responsabilidade por seus sentimentos. Quando você aprende a aceitar a imperfeição do mundo, surge um próximo passo importante: a capacidade de assumir a responsabilidade por suas próprias emoções. O mundo está cheio de surpresas, mas será que essas realidades devem privá-lo de sua paz interior? Aceitar as circunstâncias externas é apenas metade do caminho. O desafio mais profundo está em aprender a gerenciar suas emoções, independentemente do que esteja fora do seu controle. Isso exige uma resposta honesta à pergunta: quem é responsável pelos meus sentimentos? Eu ou o mundo ao meu redor? Imagine que você está preso no trânsito e alguém corta bruscamente à sua frente. Sua primeira reação pode ser de indignação, possivelmente até xingamentos. Mas pergunte a si mesmo: essa situação é realmente tão importante a ponto de perturbar minha tranquilidade? A pessoa pode ter cometido um erro ou estar com pressa, e suas ações provavelmente não têm nada a ver com você pessoalmente. Se você optar por não ceder à raiva, perceberá que sua paz é exclusivamente sua, e ninguém pode tirá-la de você. Por exemplo, quando alguém o critica ou fala com rudeza, a reação natural é o ressentimento ou a raiva. Mas pergunte-se: por que permitir que isso me afete? Epicteto escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força.
Essas palavras nos lembram que, embora não possamos controlar as ações dos outros, sempre podemos escolher como reagir a elas. Mesmo diante de críticas injustas ou grosseria aberta, somos capazes de manter a calma se estivermos conscientes da força interior que possuímos. Use as pausas. Quando enfrentar uma situação irritante, dê um passo para trás e pergunte a si mesmo: vale a pena sacrificar minha paz? A raiva aumentará minha força ou apenas me enfraquecerá? Essa breve pausa lhe dá o espaço necessário para escolher a calma em vez do caos. Assumir a responsabilidade por suas emoções é a chave para a liberdade interior. Ninguém pode obrigá-lo a se enfurecer ou se frustrar, a menos que você permita. Se algo externo o aflige, o sofrimento não é causado pelo fato em si, mas pela sua interpretação dele. E você pode mudar essa interpretação a qualquer momento. Essas palavras nos servem como um lembrete. Suas emoções são suas. Quando você protege sua paz interior, cria um mundo em que nada pode perturbar seu espírito. Tente ver sua vida dessa perspectiva. O que mudará se eu deixar de permitir que circunstâncias externas controlem minhas emoções? Comece com pequenos passos. Em vez de se ofender com críticas, tente enxergá-las como uma lição. Em vez de se irritar com um desconhecido, dê-lhe a chance de se justificar. Seu mundo interior é sua fortaleza. Proteja-o, e você verá que a vida se tornará mais leve, e a paz interior será uma companheira constante. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. 6. A arte de não reagir. No dia a dia, situações inesperadas frequentemente nos tiram do sério. Durante uma fila, um desconhecido tenta furar, ignorando sua paciência, ou alguém faz um comentário ofensivo. Episódios como esses, à primeira vista insignificantes, podem arruinar todo o dia, provocando irritação ou raiva. Mas como aprender a manter a compostura e não deixar que esses momentos controlem seu estado de espírito? A resposta está em dominar a arte de não reagir. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa afirmação nos lembra que as emoções não surgem das ações dos outros, mas de como as percebemos. Sêneca observou sabiamente: o melhor remédio contra a raiva é a demora. A pausa é uma ferramenta poderosa. Quando algo o afetar, não ceda ao impulso de responder imediatamente. Respire fundo, dê uma caminhada ou adie sua resposta para mais tarde. Se receber uma crítica, evite reagir de imediato. Dê a si mesmo tempo para esfriar a cabeça, permitindo que sua reação seja reflexiva e não emocional. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Ele não apenas preserva sua paz, mas também demonstra força de espírito. Há uma velha fábula: se um burro lhe der um coice e você retribuir com o outro, ambos serão burros. Essa história destaca a natureza destrutiva do conflito. O silêncio, por outro lado, sublinha sua capacidade de se elevar acima da situação. Imagine uma discussão acalorada, mas, de repente, uma das partes opta pelo silêncio. O conflito se dissipa rapidamente. Aquele que escolhe o silêncio demonstra verdadeiro domínio sobre si mesmo. Pergunte-se: quando foi a última vez que perdi o controle das minhas emoções por algo insignificante? Valeu a pena sacrificar minha paz? É provável que você tenha desejado agir de outra maneira. O autoanálise é uma ferramenta valiosa para avançar em sua jornada de superação pessoal. 7. A alegria no perdão e na entrega. Quando aprendemos a manter a calma e a abandonar reações impulsivas, nossa alma se torna mais leve. O que antes causava raiva ou ressentimento se transforma em leves ondas no fluxo da vida. Livres da irritação, abrimos espaço para o amor, a compaixão e a entrega desinteressada. É nessa transformação que reside a verdadeira alegria. A consciência de que o perdão e a bondade não apenas protegem nosso mundo interior, mas também o fortalecem. Nossa mente se torna mais clara e nosso coração mais generoso. Marco Aurélio escreveu: ao se levantar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, pensar, desfrutar e amar. Essas palavras nos lembram que cada dia é uma oportunidade para viver de coração aberto, ajudar os outros e encontrar na vida um sentido que vá além de nossos próprios interesses. Perdoar não significa justificar ações erradas, mas recusar-se a permitir que essas ações controlem nossas emoções.
A raiva frequentemente nasce da expectativa de que o mundo e as pessoas sigam nossos padrões. Mas, ao reconhecermos a imperfeição daqueles que nos cercam, a raiva perde sua força. Lembre-se de um momento em que você ajudou alguém desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Provavelmente sentiu uma profunda satisfação. Essa bondade dá sentido à alma. Epicteto dizia: não é livre quem não é dono de si mesmo. O perdão e o altruísmo não são apenas atos de generosidade, mas também uma forma de recuperar o controle sobre nossas emoções. São um caminho para a liberdade espiritual, que nos livra das cargas do rancor e da negatividade. Estudos confirmam essa verdade. Pessoas que praticam boas ações se sentem mais felizes. O estoicismo compreendeu há muito tempo essa relação. Perdão e bondade não são apenas virtudes, mas os fundamentos de uma vida mais significativa e harmoniosa. 8. Transforme os desafios em oportunidades. O estoicismo nos ensina que a adversidade não é um inimigo, mas uma oportunidade disfarçada. Quando enfrentamos dificuldades, podemos lamentar e ceder ao desespero, ou podemos enxergá-las como lições que nos fortalecem. Marco Aurélio nos lembra: o fogo transforma aquilo que é jogado em suas chamas em combustível. Assim também, as adversidades podem alimentar sua força interior. A vida inevitavelmente apresenta obstáculos, mas a maneira como você os encara é o que define seu crescimento. Pense em uma grande montanha que precisa ser escalada. No início, pode parecer assustadora e insuperável, mas à medida que você sobe, não apenas ganha uma nova perspectiva, mas também percebe sua própria capacidade de superação. A próxima vez que algo parecer um problema insuperável, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Talvez uma crítica possa ensiná-lo a ser mais resiliente, ou um contratempo financeiro possa incentivá-lo a planejar melhor. Epicteto dizia: dificuldades são coisas que mostram o que somos. Portanto, quando uma dificuldade surgir, lembre-se de que a vida lhe deu uma chance de se fortalecer. Adotar essa mentalidade não significa ignorar a dor ou os desafios reais que a vida apresenta. Pelo contrário, significa olhar para eles com coragem e determinação, confiando que são instrumentos de seu aperfeiçoamento. Imagine um atleta que treina com pesos. O esforço e o desconforto que ele enfrenta não são um castigo, mas o caminho para se tornar mais forte. Da mesma forma, a resistência que encontramos na vida é a carga que fortalece nosso espírito. Pratique a resiliência diariamente. Quando algo sair do planejado, em vez de reclamar, pergunte-se: como posso transformar isso em algo positivo? Você pode não ter controle sobre o que acontece, mas sempre tem o poder de escolher como reagir. Marco Aurélio nos lembra: a vida é como o metal sendo forjado. Cada golpe não destrói, mas molda e aperfeiçoa. Ao transformar os desafios em oportunidades, você não apenas cresce como indivíduo, mas também descobre a força interior que muitas vezes estava adormecida. Adote essa perspectiva e perceberá que mesmo as maiores adversidades podem se tornar os degraus que o levam à sua melhor versão. 9. Viva no presente com gratidão. A vida é cheia de incertezas, e muitas vezes nossa mente se perde em dois extremos: arrependimentos do passado ou ansiedades pelo futuro. Mas será que esses pensamentos nos ajudam de alguma forma? O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento sobre o qual realmente temos controle, e viver com plena consciência desse instante é o caminho para a paz interior e a verdadeira realização. Epicteto dizia: não procure que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Esse ensinamento nos lembra que, ao aceitarmos o presente como ele é, libertamo-nos de resistências internas que causam sofrimento. O passado já aconteceu, e o futuro é incerto. O que realmente importa é o que você faz aqui e agora. Comece o dia com gratidão. Ao abrir os olhos pela manhã, pergunte-se: o que tenho hoje que posso apreciar? Pode ser algo simples, como o ar fresco que você respira, o conforto de um lar ou a companhia de pessoas queridas. Marco Aurélio nos encoraja a refletir sobre o privilégio de viver. Pense nas bênçãos que você tem e nas que ainda pode criar. A prática da gratidão nos mantém ancorados no presente, pois reconhecemos que, apesar das dificuldades, há algo valioso em cada dia. Isso não significa ignorar os desafios ou desistir de crescer. Significa, sim, encará-los com serenidade,
reconhecendo que cada momento é uma oportunidade para aprender e evoluir. Imagine um agricultor que planta uma árvore. Ele não pode controlar quando a chuva virá ou o quão rápido a árvore crescerá, mas ele pode cuidar do solo, regar a planta e garantir que ela tenha as melhores condições para prosperar. Da mesma forma, você não controla o que acontece amanhã, mas pode plantar as sementes de um futuro mais harmônico, vivendo bem hoje. Pergunte-se ao longo do dia: estou realmente presente agora? Se perceber que sua mente está vagando, respire fundo e volte ao momento presente. Sinta seus pés no chão, ouça os sons ao seu redor e traga sua atenção para o que está fazendo agora. Viver no presente com gratidão é um ato de coragem. É uma escolha de não permitir que o passado o defina ou que o futuro o assombre. Aceite o momento como ele é, com seus altos e baixos, e descubra a riqueza de uma vida vivida com plena consciência. Como Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Que a gratidão pelo presente seja o alicerce de sua vida. Reconheça que este momento, por mais simples ou complexo que pareça, é um presente que merece ser vivido plenamente. Afinal, é nele que reside a verdadeira liberdade e a paz interior. 10. Cultive a virtude como seu propósito de vida. O estoicismo nos ensina que, no final das contas, o verdadeiro objetivo da vida não é acumular bens materiais, reconhecimento ou poder, mas viver com virtude. Virtude significa agir de acordo com nossos valores mais elevados, guiados pela sabedoria, justiça, coragem e moderação. Marco Aurélio escreveu: viva uma vida boa. Se existirem deuses e forem justos, não se importarão com o quão devotado você foi, mas com as virtudes que cultivou. Se não existirem deuses ou se forem injustos, então viva com honra e deixe um legado de bondade. Essas palavras nos lembram que, independentemente das circunstâncias externas ou do reconhecimento alheio, é nossa conduta que define quem somos. A virtude é como uma estrela guia em meio às tempestades da vida. Quando você está perdido ou confuso, pergunte a si mesmo: o que é certo fazer agora? Como posso agir de maneira justa e nobre? Viver com virtude não significa ser perfeito, mas estar constantemente comprometido com o crescimento e a retidão. Significa escolher o caminho mais difícil quando ele é o correto, oferecer bondade quando o ódio seria mais fácil e manter-se firme em seus princípios, mesmo sob pressão. Sêneca escreveu: a vida feliz é aquela alinhada com a virtude. Isso significa que, ao cultivar a virtude, você não apenas encontra propósito, mas também paz interior. Quando vive de acordo com seus valores, as opiniões externas perdem importância e as adversidades deixam de abalar sua alma. Faça de cada dia uma oportunidade para se perguntar: fui justo em minhas ações? Usei minha sabedoria para o bem? Mostrei coragem diante do medo? Pratiquei a moderação em meus desejos e impulsos? Essas reflexões diárias o guiarão para uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, bens materiais se perdem, conquistas podem ser esquecidas, mas o caráter que você constrói é eterno. Cultivar a virtude não é apenas uma prática estoica. É a base de uma vida vivida com propósito, dignidade e verdadeira liberdade. Faça dessa busca o centro de sua jornada e perceberá que a alegria, a paz e o sentido não são encontrados fora de você, mas na riqueza de seu próprio espírito. Que a virtude seja sua estrela e que, guiado por ela, você viva uma vida que inspire, eleve e deixe um impacto positivo no mundo. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!